Vidas que marcaram a história. Bom dia, nosso devocional de hoje está em 1 Crônicas, no capítulo 4, que destaca a história das duas tribos de Israel, enfatizando então a tribo de Judá e de Simeão, no qual inicia-se pela tribo de Judá, que é mencionada no capítulo 3, porém observamos que há um intervalo, uma pausa, para a descrição da descendência de Davi. E em continuação, após então o cronista enfatizar a descendência davídica, ele então inicia mencionando as duas tribos, Judá e Simeão, e as vidas que são notáveis, ou seja, que marcaram a história. Os nomes destacados é Jabes, Otoniel e Caleb, nomes estes que é mencionado também no livro de Números, Juízes e Josué. Caleb nos lembra por sua bravura, sua confiança em Deus, porque é descrito no livro que, apesar de ele ser estrangeiro, ele é um dos 12 espias que vai à terra de Canaã, olhar a terra, a qual havia sido prometida por Deus ao seu povo, que manava leite e mel. Porém, lá o povo encontra Anaquim, que são gigantes da época, e temem. Porém, é diferente dos outros espias que foram juntamente com eles e trouxeram um relatório negativo da terra. Caleb, firmado na promessa e na palavra que havia recebido, ele se encoraja para, assim como Josué, ir e conquistar a terra, como Deus os havia prometido. E é tanto que nós observamos, então, todo o contexto descrito em Josué, no qual Caleb, então, marca a história, porque ele é um dos guerreiros que vai à frente para conquistar o território. E diante de tudo isso, a sua história está registrada no capítulo 13 e 14 de Números, 15 e 14 de Josué. Já Otoniel, que era genro aqui de Caleb, ele é um dos primeiros juízes de Israel, introduzindo assim a reforma e trazendo paz ao povo, à nação, que é registrado nos primeiros capítulos do livro de Juízes do Antigo Testamento. Já Jabes é enfatizado aqui como aquele que invocou o Senhor, de modo que nós observamos que a sua mãe diz que o seu nome representa dores. E assim, invocando o Senhor, ele recebe então as bênçãos e destaca é destacado, o seu nome como um símbolo das dores da mulher, daquela que deu à luz. E é importante pensarmos que os nomes eram símbolos do caráter que carregavam consigo um marco, um destino de uma pessoa ou de uma nação. E se formos no capítulo, então, 4, no verso 10, diz assim a respeito de Jabes, no qual não há muitos relatos de sua história, mas o livro em si enfatiza o seu nome. A partir do verso 9 diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, os nomes aqui eram representados por aqueles que apontavam destinos e tinham um propósito. Então, diante disso, o cronista, ele menciona os grupos de famílias e os trabalhos em específico a que serviam geração a geração. Na casa de Simeão, enfatiza que não se houve multiplicação. Mas, no entanto, retornando então à história de Jabes, que é um dos marcos do capítulo 4 de 1 Crônicas, nós observamos o clamor diante das incertezas e sofrimentos. E isso nos mostra que não é o momento que constrói a história, mas aquele que deseja lutar, ainda que haja muitas batalhas. A oração possui um efeito em que passa a ser Deus à nossa frente. Assim como também é destacado em Hebreus 4:16. Em Hebreus fala a respeito da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz e renova cada manhã. E é isso que nos traz força e ânimo. Mas diante disso também fala do Filho de Deus, aquele que veio como nosso sumo sacerdote e como um bom pastor. E diz, a partir do verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui fala a respeito de Jesus. E no verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, o autor deixa registrado que aquele que clama ao Senhor, ainda que nas suas diversidades ou muitas fraquezas, esse será atendido no tempo certo, pelo Senhor. Muitas das vezes o Senhor não nos livra, da situação, mas Ele passa conosco diante dela. Que possamos então firmar nessa palavra, que o Senhor está conosco, mas assim como Jabes, que possamos, diante das incertezas, clamar verdadeiramente ao Senhor e firmar nele o nosso coração, confiando que a graça dele nos alcançará, assim como a sua luz iluminará os nossos caminhos, para que possamos então caminhar em pastos verdejantes, assim como o salmista disse. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.